E aí, como eu falei para vocês, o que, que eu poderia fazer aqui? Colocar aqui, vou criar uma medida chamada lucro, por exemplo. Lucro. Por que, que a medida é lucro? Porque se eu pegar e somar, né, todos os meus lançamentos, por exemplo, aí ele vai pegar lá o que é receita, positivo, o que é despesa e custo, negativo. Então, se eu somar um valor com outro, positivo com o negativo, vai diminuir. Então, no final, ele vai chegar no quê? No meu lucro. Tá? Então, por isso que eu vou chamar essa medida de lucro. O que eu estava falando para vocês é o seguinte, que eu poderia criar um somatório geral aqui. Ó. Então, ó, lucro seria igual a sum de quem? Do valor dos meus lançamentos contábeis. Tá? Beleza, criei a medida. Voltando lá para o nosso modelo, eu já fazer uma coisa aqui, ó, é vir aqui e ocultar essa coluna 1 aqui, ó. Tá. Tá. Ocultar. Ele vai subir aqui a minha tabelinha lá para cima. Então, ó, eu vier aqui, pegar essa medida lucro, jogar aqui pro meu, aqui no meu visual aqui, ó o que ele fez, ó. Ele criou aqui, colocou, ó, 140,64 milhões. Será que esse é o meu lucro de fato? Não. Por quê? O que ele fez aqui foi uma soma de toda a coluna valor. Como os valores estão todos positivos, ele somou receita com despesa, com custo e trouxe esse valor aqui. Tá? Então, não é muito cuidado quando vocês forem fazer, criar as medidas de vocês. Tá? Entendam o modelo de dados de vocês primeiro, para depois vocês criarem a medida. Então, o que, que eu tenho que fazer aqui, galera? Como eu falei para vocês, eu poderia criar uma coluna e fazer isso. Ó, quando você verificar que é um D, você coloca o valor negativo. Quando você verificar que é um C, coloca o valor positivo. Só que aí me dá um trabalho danado e ia pesar muito o meu projeto. Então, eu vou fazer tudo isso numa medida, tá? Então, vamos lá. Vamos criar aí a nossa medida. Ó, vou clicar aqui na nossa medida de lucro. Vou apagar isso que eu coloquei aqui. E eu vou começar a criar as nossas variáveis. Então, vou colocar aqui, ó, var. Tá? O que é variável? Galera do Excel aí, é como se fosse macro, tá? Como se fosse macros. Eu crio, eu deixo cálculos ocultos ali dentro de uma medida, do cálculo, e depois eu retorno o que eu quero, tá? Na prática, eu acho que vai ficar mais claro para vocês entenderem. Vou comentar aqui que tá pequenininho. Então, a primeira variável que eu vou criar aqui é a nossa variável crédito. Crédito. Tá? Crédito. Tem acento, tá, pessoal? E essa variável ela vai ser igual ao quê? A soma da nossa coluna valor dos lançamentos contábeis, tá? Vou clicar fora aqui, me incomoda profundamente, que aqui o visual ele acaba... Vai dar um errinho aqui, tá, galera? Mas vou voltar aqui já. Então, o crédito, a soma dos valores lançamentos da coluna valor dos lançamentos contábeis. Beleza? Só que o que eu quero fazer é filtrar tudo que for crédito apenas. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Antes da nossa função sum, eu vou chamar a nossa função calculate. Vou apagar aqui, vou colocar ó, calculate. A função calculate, como eu expliquei para vocês ontem, ela me permite filtrar determinados cálculos. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Ó. Então, qual é a primeira coisa que a função calculate me pede é a expressão. Qual é a expressão? É a soma de quem? Da nossa coluna valor. Tá? Lançamento contábil. Beleza? Fala. Então, essa é a expressão. Vírgula. Fecho aqui a nossa sum. Como que você quer filtrar isso? Eu quero que você verifique, ó, lá aquela coluna do lançamentos contábeis, onde eu tenho lá escrito que é débito ou crédito. Eu vou procurar aqui. Aqui, ó. Lançamentos contábeis, eu acho que era o nome da coluna era tipo lançamento. Acho que é isso mesmo. Tipo lançamento. Tá? Tipo lançamento igual ao que? A C, que é crédito. Então, o que ele vai fazer? Ele vai somar tudo, tá? Ele vai somar tudo
E, só que ele vai filtrar só o que é crédito. Tá? E vai trazer para a gente só o que é crédito. Tá? Vocês já vão entender por que eu estou fazendo isso. Então, beleza. Criei aqui a nossa primeira variável, que é a variável crédito. Vamos testar ela? Como é que eu faço para testar uma variável? Vou colocar aqui, ó, um return. E depois do return eu vou colocar justamente essa variável que a gente criou aqui, que é a variável crédito. A variável. E agora, repare que o valor aqui já vai mudar, ó. Agora diminuiu bastante, ó. 84,1 milhões. Show de bola. Só que ainda não é isso que eu quero, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar a nossa segunda variável. Que é a variável débito. Que é igual a quem? A mesma coisa, só que ao invés de filtrar C, eu quero que ele filtre D. Então, ó, vou copiar tudão aqui para não ter que escrever tudo de novo. Ctrl C. Vou dar um Ctrl V aqui. Tá? E aqui, ao invés de C, eu quero que ele filtre D. Show? Beleza. Criei aqui, ó, as minhas duas variáveis. Minha variável crédito e a minha variável débito. O que eu quero retornar aqui agora? Crédito menos débito. Beleza? A minha variável crédito menos a variável débito. Ou seja, todos os valores que são crédito vão ficar positivos, tudo que for débito vai ficar negativo, tá? Então, ó, um Enter. Agora sim, o que ele me retornou aqui é o nosso lucro. Vou colocar aqui já como moeda. Vou procurar de novo aqui o português Brasil. Brasil. Fala. As casas decimais, eu já vou formatar aqui bonitinho. A gente vai mexer muito aqui ainda, tá, galera? Só para deixar bonitinho como... Aqui nenhum. Então, galera, esse foi o meu lucro. É que, na verdade, o lucro de todos os anos que eu tenho na minha contabilidade aqui, dos meus lançamentos contábeis. Então, eu tenho aqui já a minha primeira medida criada, que é a nossa medida lucro.